Mas, ó, muito bom você aqui, meu irmão, minha irmã. A gente está começando aí a série, começamos a semana passada, sobre legado, né? E é interessante que mês de maio, tradicionalmente, é conhecido como o mês das famílias. E hoje a gente vai falar sobre o legado na família, ou nas famílias, mas vamos ficar no singular, que é na família. E é interessante que quando nós pensamos em legado, normalmente este termo está vinculado, associado a alguém já mais velho, deixando um legado para alguém mais novo. Quando nós falamos de legado, a gente entende que alguém está deixando um legado para alguém. Mas eu quero que você tenha uma perspectiva hoje de que o pastor vai pregar não só para os pais deixarem os legados para os filhos, mas os filhos podem deixar legados para as suas famílias. Amém? Eu sei que quando você é filho, você não se preocupa muito com algumas coisas, mas é muito importante você que é filho deixar legados na sua casa. Quando você sai da sua casa, quando os seus pais falam de você, quando eles dizem algo a seu respeito, é um legado que você está deixando. E, invariavelmente, essa geração anterior, mais nova, né, ela tem dificuldade nisso. Essa semana eu tive uma experiência bem interessante. Uma aluna, ex-aluna minha, foi minha aluna há uns 10 anos atrás. E ela assistiu uma das minhas aulas, que ela entrou lá para fazer um estágio. E assistiu uma das minhas aulas. Ela falou assim no final: professor, eu lembro absolutamente desta sua aula que você deu há 10 anos atrás. Eu fiquei um pouco preocupado, na verdade. Que eu pensei assim, será que eu não mudei nada em 10 anos? Não atualizei nada, né? Ela falou, não, eu lembro dessa sua aula, mas com todas as mudanças e atualizações, eu entendi muito mais facilmente agora. Aí ela logo me fez uma pergunta. Será porque eu fiquei mais velha há 10 anos e agora eu valorizei mais a aula? É claro que eu ia falar que é isso, né, irmãos? Não ia falar que a minha aula era a mesma, ela entendeu 2 vezes, né? Eu falei assim, eu acho que é. E é interessante que a gente que estava ficando mais jovem, como o Júlio ficou mais jovem essa semana, a gente vai dando valor a algumas coisas na nossa vida, quando o tempo vai passando e a gente não tem mais tempo para valorizar o suficiente. Já entenderam isso que eu estou falando? Quando a gente é mais novo, a gente não tem o valor suficiente agregado àquilo, ou aquele momento, ou aquela pessoa, ou aquela situação, mas quando vão passando os anos e os tempos vão passando, a gente vai valorizando, parece que há um sentimento de, eu tenho menos tempo, ou com essa pessoa, ou de vida, ou sei lá o quê, e a gente vai valorizar algo que nem dá muito mais tempo para valorizar o suficiente. Eu brinquei na última vez que falei aqui, falei sobre o Papa. O Papa parece que depois que ele se foi, ele ficou muito mais famoso do que ele era quando era Papa. Não é isso? Parece que a gente conseguiu, a sociedade, valorizá-lo depois que ele se foi. E a gente faz um pouco disso na nossa sociedade. E eu quero te encorajar nessa manhã a valorizar, a olhar, a prestar atenção, a dar o devida atenção àquilo que você tem hoje com você, que é a sua família. Você pai, você mãe, que hoje é dia das mães, eu quero deixar aqui a extensão do meu parabéns a todas as mamães. Mas eu quero também que você, filho, possa entender, seja você já um adulto ou um filho adolescente, jovem, que você também pode deixar um legado na sua casa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Josué. É um texto clássico, é uma frase clássica quando a gente fala de família, mas eu não quis fugir disso. Josué 24, lá nós vamos ler os 2 versos, talvez, segundo mais famoso de Josué, talvez, ou está disputando em primeiro lugar, porque a outra é seja forte e
Corajoso. Essa talvez seja a frase mais famosa do livro de Josué, que nem é dele, né? Mas eu vou falar dele agora. Josué 24. Está lá no comecinho da sua Bíblia. Diz assim o texto 24, 14 e 15. Estou lendo na versão, nova versão internacional, na NVI. Diz, amém? Já acharam? Diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Adorem além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. E essa é a frase mais famosa de Josué, onde ele diz, mas eu e a minha família, em algumas versões, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que nessa manhã de Dia das Mães, manhã fria, manhã de domingo, Senhor, chuvosa, mas eu tenho certeza que brilhará a Tua luz neste lugar aqui, e iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua palavra possa germinar em nossa vida e que possamos ter mudanças de atitude aqui hoje, de ousadia, mas de atitude. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Eu vou falar aqui o que você já sabe, mas se porventura alguém não souber, Josué era um assessor, um discípulo de Moisés. A história de Josué é bem interessante, tem lá os capítulos de Josué que você pode ver. Ele liderou Israel na conquista, né, da terra prometida. Ele era aquela pessoa que andava com Moisés e ele tinha uma espécie de discipulado que Moisés fazia com ele o tempo todo. Ele estava bebendo na fonte de Moisés. Ele se destacou por sua fé, por sua coragem, por sua liderança, inclusive espiritual. Mas é interessante que este texto especificamente, diferente do Josué que a gente via lá na Record, foi na Record, né? Na Record, ele é um Josué que já está idoso. Ele já é um Josué que já está terminando a sua carreira. Ele já sabe disso, que ele já está terminando a sua carreira. E quando ele cita isso, ele chama a galera dele lá em Siquém. Siquém era mais ou menos a região central da terra prometida. Era um lugar de passagem, era a divisa de leste e oeste. Era um lugar onde ficava, de maneira especial, passavam ali as caravanas. Era um lugar muito, muito, muito especial. E ele chama aquela galera e diz assim, ó, vocês querem servir outros deuses? Beleza. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Características deste momento especificamente. Josué, ele não estava com problemas militares nesse período. Já estava estabelecido na terra, ele já não estava mais com problemas militares. Aliás, ele estava super bem. Segunda coisa, ele não estava nem com problema político. Tudo resolvido politicamente lá na terra de Siquém, na terra prometida. Estava numa prosperidade. Josué, ele já tinha conquistado a terra, estava super, super, super tranquilo. Então, por que ele chama essa galera? Porque ele já estava idoso, e eu falei assim, olha, às vezes passa o tempo, e a gente precisa rever algumas coisas. Não é porque nós somos crentes há 10 anos, há 5 anos, há 8 anos, há 20 anos, há 50 anos, como tem nossa igreja, que a gente não precisa rever algumas coisas. Ou a gente é pai, ou a gente é mãe, ou a gente é filho. Mas precisamos rever algumas coisas. Só para você ter uma ideia da idade. Por exemplo, para você fazer parte do exército, você tinha que ter no mínimo 20 anos de idade. 20. Para você ser um líder militar, pelo menos 30. Então entendemos que Josué estava caminhando
com Moisés? Aos 30, 30 e poucos, tudo bem? Quantos anos ficaram no deserto? 40. Então, 30 com 40? Hã? Pastor é de história, não é de matemática. 70, ok? Mas o tempo que ele ficou, que teve a estabilidade na terra, quando foram os espias e tal, vamos imaginar aí, 80 anos, 75, 80 anos. Josué entra na terra perto de 80. Vai morrer, a Bíblia diz, com 110. Não diz exatamente quando ele disse essa frase, mas a Bíblia diz que ele morre com 110 anos. Então ele já era uma pessoa idosa, experiente na vida, já tinha feito batalhas, já tinha aprendido com Moisés, já estava experiente. E aí, Josué, ele tinha uma vida confortável. Era um momento de estabilidade para aquela sociedade. Era um momento estável, não era um momento instável. Não tinha nenhuma perseguição política, não tinha. Nenhum povo estava perseguindo eles assim para destruir naquele momento. E também não tinha perseguição espiritual. Ah, você é do Deus de Moisés, do Deus de Josué, vamos matar você. Não tinha isso naquele momento específico. Era uma vida tranquilíssima, vida boa. Só que vida boa para a gente é difícil. Vida boa engorda, não é isso? Hã? A vida do pastor não é tão boa assim também. Sei que você está pensando nisso agora. Deus me dá revelações, irmãos. Mas a vida boa nos traz um conforto que às vezes é ruim para a gente. Para aquele povo, a vida boa trouxe uma apatia. A vida boa trouxe uma coisa, se não tem perseguição, não tem nada, o povo começou a se misturar com aquela vida daquele povo que nem era o povo de Deus. A assimilação a valores pagãos daquele período começou a entrar na vida da igreja. E quando eu estava estudando isso, eu olhei para a sociedade de hoje e vendo coisas, irmãos, por Deus que eu tento fugir disso. Mas muito do que eu falo aqui é do meu dia a dia. Eu trabalho com jovens e adolescentes todos os dias, e eu vejo o que acontece no dia a dia deles. E olhando para essas coisas de hoje, eu comecei a perceber uma coisa. Eu não vivia há 100 anos atrás. Eu não vivia 200 anos atrás, há 300, há 500 anos atrás, quando nós tivemos a reforma protestante com Lutero. Eu não estava lá. Mas eu imagino que há 500 anos era mais fácil ou mais difícil servir a Deus? Hã? Mais difícil. Hoje, ser cristão, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Ser cristão é fácil. Ou não? No mundo de hoje, ele não apresenta uma facilidade? Sim ou não? É muito fácil. Se você perguntar para algumas pessoas que eram cristãos já há 50 anos atrás, eles vão falar, é difícil. A gente era xingado na rua. A gente era chamado de Bíblia, porque usavam a Bíblia preta embaixo do braço. A gente era questionado. As igrejas eram apedrejadas. Aqui no Brasil hoje, quando eu li esse texto, eu falei assim, está tranquilo aqui, não tem perseguição. Ah, pastor, mas no carnaval, meus irmãos, é no carnaval, não tem carnaval o ano inteiro. Ah, mas aqui na internet eles ficam sentando a lenha. Como diz o pastor, eu não posso falar. Que ele foi falar dos legendários na internet essa semana. Todo mundo sabe que é legendário? Sabe, né? Está bombando aí, né, os legendários. Nós vamos fazer aqui Nós vamos fazer um grupo aqui, já falei com o pastor Lu. Eu que vou liderar. Nosso vai chamar os sedentários. Pastor Lucas está quase entrando já também. Os sedentários. Nós não vamos ter que subir montanha, irmãos, porque se subir vai ter que descer, então é melhor não subir. Dá muito trabalho. Mas é fácil hoje ser cristão. É muito fácil, por quê? A vida é tranquila e parece que é tão fácil que a gente assimila valores e princípios que nem são nossos.
Parece que, eu já falei isso aqui um monte de vezes. No passado, a gente chamava pessoas para ir à igreja, e as pessoas eram de origem católica, por exemplo. Um exemplo, tá? Aí as pessoas falavam assim, tinha aquela ideia, a crente não usa calça comprida, não pode, só pode usar saia, não pode cortar o cabelo, não pode pôr brinco, não pode passar batom. Não era assim? Era assim, né? Aí não pode ver televisão, porque a televisão é a imagem da besta. Não tinha negócio assim? Se bem que hoje está besta mesmo assistir televisão, né? Mas assim, eram essas coisas. Aí, para a gente convencer a pessoa a vir à igreja, eu já fiz isso, irmãos. Falava assim, vai lá na minha igreja, não sei o quê. A pessoa falava, mas lá pode usar saia, pode usar calça, pode não sei o quê, não sei o quê. Eu falava assim, é igualzinho a igreja católica. Eu sei que você já falou essa frase, você pensa, eu já usei isso também. É igualzinho, mesma coisa. A diferença é que não é pastor, não é padre, é pastor. E não tem imagem. O que eu não falava naquela época, que eu descobri depois, lembra que eu falei que a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo algumas coisas? É que a gente não tem imagem aqui, mas a gente cria ídolos dentro da igreja que são invisíveis. Nós cristãos, evangélicos, protestantes, seja lá o nome que você quer dar, a gente não tem as imagens que são ídolos, mas a gente cria outros ídolos dentro da nossa próxima comunidade. E aí eu vou falar para você daqui a pouco sobre isso. Amém? Pastor, então, o que a gente pode entender desse texto hoje, rapidamente? Eu não quero tomar seu tempo. Quero que você saia daqui hoje com uma visão um pouquinho diferente. Josué lutava na sua vida, ele tinha batalhas contra cananeus, contra os gigantes, contra aquele povo, e depois lá no final da sua vida já estava tudo tranquilo. Hoje as nossas batalhas não são contra gigantes que vêm nos destruir, visivelmente, fisicamente. As nossas batalhas para a nossa família hoje são batalhas sutis, que parece que a nossa vida é tão super tranquila, que a gente enfrenta gigantes, mas a gente é mais difícil porque a gente não vê o gigante. Ele está dentro da nossa casa e a gente não consegue ver. Tipo, as redes sociais que permeiam a nossa casa. E pasmem vocês, ou vocês já sabem também, não são só as crianças que as enfrentam, os adultos também enfrentam. E eu não estou falando aqui de, é pornografia, não. É outras coisas, mas que tomam um tempo precioso daquilo que você podia dedicar à sua casa e à sua família e a Deus. As redes sociais, elas promovem comparações, elas promovem vaidades internas, disputas que são terríveis. Se eu fosse um empresário e fosse lançar uma marca de qualquer coisa hoje, eu nunca pagaria para ir para uma televisão fazer propaganda. Eu pegaria um influencer, mandaria ele usar meu tênis. Em instantes era vendido assim, milhares deles. Porque a penetração na vida dos jovens, na mente deles, na questão da vaidade, do consumo, de estar na moda, eu lido com isso todos os dias. Adolescente não usa Vibe nas escolas? Entende Vibe, irmão? Cigarro eletrônico. Fica tranquilo, só na minha escola tem, na sua não tem não. Na escola do seu filho não tem. Eles não usam cigarro eletrônico porque eles adoram fumar cigarro eletrônico. Eles usam porque está na moda. É por isso. Então as redes sociais, eles não fazem desafios e muitos deles se suicidam pelos desafios da internet, não é porque eles são desafiados, porque eles fazem isso porque está na moda. Eles têm distrações porque está na moda. Os jogos online, as plataformas de streams que ficam discipulando os nossos jovens, os nossos adultos, as nossas famílias. Como as novelas faziam no passado e ainda fazem hoje com uma densidade menor, os streams fazem a mesma coisa. O que era terrível valor para a sociedade, hoje é normal. A gente até apoia. Que antigamente, sutilmente, entrava nas nossas casas pela internet, pela novela. Era assim, o casal se dava super mal. E o homem arrumava uma amante.
E toda novela, o enredo é o mesmo. E no final da novela, a gente torce para ele largar a família e ficar com a amante. Não é assim? Porque a amante é muito mais legal do que a mulher dele. Ou o marido, né? Que batia com a raquete. Casos de família. Não, laços de família, errei. O consumismo, irmão, desesperador nas casas. Se você tem para consumir, graças a Deus por isso. Mas tem gente que consome e nem tem. Se endivida o tempo todo. Os algoritmos vai na tua tela do computador a cada minuto. E o diabo, que antigamente soprava aos nossos ouvidos, agora ele escreve na tela do computador. Não é assim? O diabo soprava aos nossos ouvidos. Compra isso, compra isso. Agora não precisa. Você olha para sua esposa e fala, vi um tênis e tal, aí aparece na tela do seu computador o tênis que você falou para sua esposa. O diabo também se atualiza na informática, irmãos. É isso. O consumismo, os assédios ideológicos e morais, assédio moral. Crianças, adolescentes, jovens e adultos, todo mundo é assediado moralmente e assediado via internet. As pressões dentro dos ambientes que a gente trabalha e que a gente estuda. Pressões sociais que nós temos que enfrentar no dia a dia. Irmão, pressão de adolescente é uma coisa terrível. Terrível. É que você não imagina. Eu falei com uns alunos essa semana, me perguntaram, me questionaram algumas coisas, e aluno é assim, né? Ele olha para você e fala assim, no conselho de classe, você falou mal de mim? Eu falei, não, claro que não. Falei a verdade. Eu falei assim, você já sabe o que você faz dentro da sala de aula? Sei. Por que eu preciso falar o que eu falei lá? Você já sabe. Quem não sabe o que você faz dentro da sala de aula, sabe quem é? Seus pais. Que na cabeça de pai e mãe é assim, ó. O pai deixa o filho na porta da escola, ó a mãe. Aí o filho põe a asa de anjo que está no banco de trás do carro. Aí ele entra assim na escola voando, ó. Aí ele tira a asa de anjo, põe no encosto da cadeira, senta, põe a mão assim em cima da cadeira, e o professor chega. Está todo mundo sentadinho. Aí olhando o professor, fala, bom dia, querido professor. Irmãos, a gente entra na sala, tem aqueles multimídia assim, tem uns que estão pendurados assim, ó. O outro jogando, o outro na cabeça, assim, ó, na parede. Vocês não têm noção do que é isso. A gente entra, se a gente falar assim, bom dia, ninguém ouve. A gente fica em pé sentado lá, ou em pé ou sentado 5 minutos, ninguém ouve. Eu entro na sala cantando funk, sabia? Todo dia, em toda a sala. Eu entro na sala assim, ó, senta, 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 senta. Senta, senta, porque senão os caras não me ouvem. Aí, eles acham, eles não, vocês. Não, vocês não acham isso. O pastor fala isso para vocês. Os pais acham que os filhos é assim, 3 perguntas. Reunião de pais. Professor, meu filho fala? Eu falo, fala. O seu filho é mudo? Não, então fala. Bastante. Eu também falaria, irmãos, das 7 horas da manhã até 1h30 da tarde, eu falaria também. Segundo, o meu filho atrapalha? Essa pergunta é clássica, irmãos. Tenho certeza que você já fez um dia. E a terceira é a pior de todas. O meu filho tira dúvidas. Na sua cabeça ele faz assim, ó. Professor, eu não entendi esse resumo da sua aula. O senhor pode, por gentileza, me repetir? O seu filho sequer está prestando atenção em mim. Ele fica assim olhando para mim. Parece que ele tomou um Gardenal, que ele está assim, ó. Não é isso, Mari? Ele fica assim, ó. A gente não tem noção da realidade. Adolescente não tira dúvida, irmãos. E se tirar, não é com o professor. Sabe com quem tira? Com a internet, com um amigo. Ele não tira dúvida com o professor.
A gente não tem muita realidade. Então, os desafios da nossa vida hoje, 2025, é diferente da de Josué. Mas o contexto é praticamente o mesmo. Vamos tentar, então, extrair um pouco desse texto para ver o que Josué pode nos ensinar a partir da sua história, para a nossa história hoje, 2000 anos depois. Primeira coisa, Josué deixou um legado para aquela geração. E a gente tem o privilégio de deixar um legado mesmo antes dos 110 anos, que eu acho que não tem ninguém aqui. Você tem o privilégio de deixar um legado aos 16, aos 15, aos 14, aos 50, aos 60, aos 40, aos 30. Você tem o privilégio de deixar um legado antes do que Josué deixou. Se você tiver com ele aberto aí, 14, parte A do versículo diz: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Sirvam com integridade e fidelidade. Sabe o que está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, o posicionamento, ó, sirvam ao Senhor. O posicionamento que você toma na sua vida, seja ele bom ou ruim, ele gera legado. Bom ou ruim. O posicionamento gera legado, bom ou ruim. Ele diz assim, Josué, sirvam com integridade, abandone os deuses do passado. Quais eram os deuses do passado daquela galera? Diferente dos nossos hoje. Os deuses do nosso passado hoje é diferente, mas também são deuses que tomam lugar na nossa família, na nossa vida. Vício, intolerância. Irmãos, eu nunca imaginei viver numa sociedade tão intolerante. Hoje você reclama com a pessoa no trânsito, você tem que ficar com o vidro fechado, que se a pessoa ouvir você reclamando, ela te dá um tiro. Numa fila, tem gente que vai, tem hora que não dá mesmo, né? A gente é ser humano. Mas eu vejo milhares de vídeos na internet, a pessoa vai no posto de saúde, não é atendida, ela pega a cadeira, começa a quebrar o posto, já viu isso? Porque as pessoas precisam do atendimento, mas também precisam ser mais tolerantes. Nós somos intolerantes. Nós nos apegamos ao Deus do dinheiro, nós nos apegamos às tradições vazias, não existe mais tradição em lugar nenhum. Você sabe o que é encantador, não quer dizer que é bom, mas é encantador. Todo mundo, o mundo inteiro ficar assistindo o novo Papa, o conclave, é porque a gente gosta de tradição. Aquilo ali é uma instituição tradicional. É gente andando em fila, é o canto, você está lá. É tradição. Aí põe o caixão, levanta. É bonito de ver, não é bonito? Ou não? É bonito de ver, irmão. Você vai lá, a tradição. Olha, está lá. Tá. Não quer dizer que tem sentido para nós, mas é a tradição. É claro que tem tradição que é vazia. Essa é uma delas. Não tem sentido. Qual o sentido? Mas eles mostram que entra papa, sai papa, eles continuam os mesmos. É tradição. É importante na sua casa ter tradição. Hoje em dia nós questionamos tudo. Na internet tem um monte de gente que questiona pastor. Porque a gente é tão dividido no nosso gueto pastoral. Tem pastor que fala A, pastor que fala B, tem pastor que fala C, tem pastor que já fala J. A gente é tão dividido, que as pessoas, hoje, o que dá like, muito like, é você sentar a lenha no pastor. É verdade. E a gente, às vezes, irmãos, tem hora que eu, como pastor, de verdade, eu tenho vontade de virar um avestruz, enfiar a cabeça num buraco. E aluno não é gente direito. Outro dia um aluno olhou para mim e falou, professor, o que é que o senhor acha
do The King, The King, eu fiquei assim, fiquei olhando para ele assim. Falei, nem sei o que é isso que você está falando. Ele falou, professor, o senhor não vive em Marte, né? A gente tem que ficar dando satisfação. Aí é os legendários, é o The King, é o não sei o quê. A gente fica o tempo todo, porque a gente... É difícil isso. A sua fé, a sua posição e a sua fé deixa legado positivo ou negativo. Se a sua fé está sendo moldada por redes sociais, irmão, não é pela palavra de Deus, você está mal. Pode ver as redes sociais moderadamente, mas leia a palavra de Deus. Ela é fundamental para a sua vida, não é a rede social. Ouça o podcast, mas leia a palavra de Deus. Se tiver com muita preguiça, irmãos, põe um aplicativo que fica falando a palavra de Deus, mas ouça a palavra de Deus. A sua decisão, a sua posição gera legados. Segunda coisa, nossa família é nosso primeiro campo de discipulado. Não é à toa que estamos aqui, quando a gente apresenta a criança, o que a pessoa ganha? Uma Bíblia. Com versículos, com historinhas, para uma criança. É claro que não vai dar para ele uma Scofield, mas vai dar uma Bíblia de criança, para ele ouvir a palavra de Deus dos seus pais. Verso 24, capítulo 24, verso 15, a parte C do versículo diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele se posiciona como sacerdote de lar, ele não dá muita opinião, ele diz assim, é assim, acabou. Ele é o cabeça da casa. É muito legal a gente ter uma casa super, ultra, mega, blaster, democrática, mas precisa ter quem manda na sua casa. Se não tem quem manda, você tem vários problemas na sua casa. Precisa ter alguém que fala, é assim. Mas tem casa que o filho fica tipo peão, João Bobo. Os mais novos não sabem o que é João Bobo, irmãos. João Bobo era um boneco que a gente batia de um lado, ele ia, a perna dele era assim, e ele voltava. Não era assim? Era assim. Acho que é a gente que era bobo que brincava com isso, né? Batendo. Aí o filho vai falar, posso fazer isso, mãe? A mãe fala o quê? Fala com o pai. Aí vai lá falar com o pai, e o pai... Desculpa, gente, eu não sei ninguém, tá? Não conheço ninguém. Aí o pai fala com a mãe. Sabe o que eles pensam? O meu pai e minha mãe são bananas. Ninguém manda. É não. A mãe falou não, é não. O pai tem que falar o quê? Não. Se a mãe falou sim, o pai pode não concordar, mas ele tem que falar o quê? A autoridade da sua mãe tem que ser mantida. Morde o cabo de vassoura, pai, mas não reclama. Tem que mandar na sua casa. Primeiro, o discipulado é na sua casa. A influência espiritual da sua família vai gerar influência espiritual na sua descendência. Discipulado começa em casa. Não deve ser terceirizado para a escola, irmãos. Escola é para ensinar conteúdo. Hoje há uma discussão educacional no mundo. Não é só aqui no Brasil, não. No mundo. O que a gente ensina na escola? Tem que ensinar educação financeira. Tem que ensinar empreendedorismo. Tem que ensinar história, português, matemática. Mas também tem que ensinar psicologia. Tem que ensinar a se vestir. Tem que ensinar a passar desodorante, que tem uns que cheira o cheiro do corpo, mais conhecido como? Tem que ensinar. Mas escola não é para isso. Não é para ficar ensinando, se você, o filho, estuda num colégio confessional, ensinando a palavra de Deus. Isso ele tinha que aprender em casa. A igreja não é para você terceirizar seu filho no Ministério Kids para ensinar a palavra de Deus. Ele tem que fazer complementos da palavra de Deus na igreja. Mas quem ensina o fundamento básico é na tua casa. Se você pegasse os coaches de 20 anos atrás, eles diziam assim,
coaches de adolescência, né? De educação. Eles falavam assim: os pais precisam ser presentes. Os pais estão ausentes. Precisa ter tempo de qualidade com seu filho. Também acho. Mas hoje tem muito pai que é presente fisicamente e ausente emocional e espiritualmente. Tem pai que está lá, mas não está fazendo o papel de pai. Tem pai que está lá, tem mãe que está lá, mas não está fazendo o papel de pai. Está ausente emocionalmente e espiritualmente. Toda vez que seu filho tem um problema, ele sequer fala com você. Ele prefere falar na rede social com um amigo. Ele prefere falar com o namorado ou com a namorada que com um amigo, com você. Com a mãe não tem abertura com as filhas. Legado não é só transmitido por palavras, mas por atitudes principalmente. Terceira coisa, nossas prioridades moldam o nosso futuro. A nossa prioridade molda o nosso futuro. Não adianta plantar batata e querer colher cenoura. Se a gente prioriza a batata, nós vamos lá na frente colher batata. Como isso, pastor? Nós fazemos escolhas diárias, meu irmão, nossa vida. A nossa família faz escolhas diárias. A gente abre mão de muitas coisas. Quando eu escolho uma, eu abro mão das outras. Não dá para abarcar tudo. Pais que só trabalham o tempo todo e não se envolvem com os filhos, vai terceirizar a educação dos filhos. Não tem jeito. Mães sobrecarregadas que não são apoiadas pelos maridos, essa mulher, coitada, vai dar um infarto nela. Você chega em casa, parece que você está num desenho infantil do Shrek. Você é o Shrek. Chega lá, a mulher está se lascando lá com o menino, com a menina, e você fica lá. Não vai dar para colher outra coisa. É crise. Filhos que não têm limites, que não têm limite para ver internet, não têm limite para dormir, não têm limite para nada. Tem que ter limite. E não estou falando que é fácil, tá bom? Só estou falando que tem que ter. Quem vai pôr o limite é você, não sou eu. Não adianta o pastor falar que não. Você pode ir na melhor psicóloga do mundo. Pode reencarnar o Freud em alguém e vir falar com você, mas não vai. Não vai dar certo, se você não fizer. As crianças hoje, os nossos filhos, adultos, jovens, estão destruídos emocionalmente. Emocionalmente destruídos, irmãos. Sabe por quê? Porque tem problema em casa. Hoje você vai dar um recado na sala, você tem que falar assim, olha, se o seu pai é sua mãe, a sua mãe é sua mãe, o seu pai é seu pai. É assim que funciona. E a criança não sabe. Aí quando pega um professor meio ogro, que nem eu, é verdade, irmãos, a Anne sabe disso. Eles me adotam como pai. Eu educo como se eu fosse pai. Dia dos Pais eu recebo presente. Meu apelido lá, sabe qual é? Não vou falar que vocês vão me gozar. Gru. E não é só pela aparência. Que eu sou o malvado deles. É verdade. Tem um evento lá no Mackenzie que se chama GMAC. E um dia do ano eles têm que ir de fantasia. Sabe o que mais eles me pedem? Para ir de Gru e eles irem de Minions. Qualquer dia vai dar certo. E por último, meu irmão, precisamos deixar um legado. Isso é muito importante. Nós precisamos deixar um legado na nossa família de amor a Jesus, de amor a Deus. E não deixar um legado de religiosidade. Amar a Deus, amar a Jesus é diferente de ser religioso. Quando eu era noivo com a Anne, eu recebi de um pastor Jonas Machado. Ele falou assim, ele fez um curso de noivos com a gente, e eu questionava muito isso dele. Eu tinha 21 anos, eu era um jovenzinho, doido para conhecer a palavra do Senhor.
mais e mais. E ele me deu um livro chamado assim, Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. Como ser cristão sem ser religioso. Eu quero que você leia comigo a parte B do verso 14, diz assim, joguem fora os deuses e sirvam ao Senhor. Josué defende uma religião que não é institucional. Ele defende um amor ao Senhor sincero. Hoje nós temos muitos, inúmeros, milhares, milhões de lares evangélicos, mas que não vivem o evangelho. Os lares são evangélicos. A estrutura evangélica tem selinho na porta lá, aqui mora gente feliz. Eu estou falando disso porque na minha casa tem isso. Aqui mora gente feliz. O vizinho de frente do apartamento olha e fala, nossa. Talvez quando a gente briga, eles ouçam lá e falam assim, hoje não deve estar muito feliz. Porque a gente briga também, né? Mas ser um lar evangélico não quer dizer que é um lar que ama ao Senhor, que deixa legado para a sua família. Romanos 5:5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo dele. Nosso maior legado para a nossa família, meu irmão, não é visível. Estou dizendo palpável. Nosso maior legado é uma família que perdoa, que erra, mas que perdoa. É uma família que extrapola, mas também tem paciência. Nosso maior legado é uma família que vive verdade dentro de casa, que não é uma casa construída em cima de mentiras, não são castelos de areia de mentira. A família olha para aquela pessoa que precisa comprar e literalmente chega para ela e fala assim, nós não temos dinheiro hoje, vamos comprar um dia, mas hoje não temos. Não inventa um dinheiro para comprar, para ficar estourado financeiramente, só para satisfazer o filho, para ele mostrar na escola que ele tem, para ele mostrar com os amigos, para ele postar na rede social. Que hoje o seu legado seja decidido por você, que você vai deixar a sua família com um legado espiritual, moral, não religioso, mas baseado na palavra do Senhor. Josué naquele dia decidiu isso. Eu tenho alguns desafios para você. Estabeleça tempo para a sua família. Tempo. Tempo útil, irmãos. Sabe o que é tempo útil? Eu brinco muito que a gente tem que ter tempo útil. Tempo útil quer dizer assim, aproveitar. O pastor falha muito nisso. Eu tenho muitos compromissos. E invariavelmente, às vezes eu estou com a minha esposa e minha filha almoçando em algum lugar e meu telefone toca, eu pego o telefone e vou ver. Mas eu tenho aprendido, e reconhecer isso é o primeiro passo, que eu tenho que mudar isso, e eu tenho tentado mudar. É tempo útil com a família. Segunda coisa é valorizar relacionamento. Depois que foi embora, não adianta mais. Tem que valorizar enquanto você está com a pessoa. É legado, valorizar relacionamentos. Porque eu olho para o meu pai e vejo que ele não está mais comigo. Mas quando ele estava comigo, que eu chegava lá, meu pai não fazia mais nada. Ele sentava, conversava comigo horas. Porque ele dizia assim, ele não vem aqui sempre. E quando ele vem, eu tenho que dar tempo. Talvez porque ele percebeu isso tarde, porque ele trabalhava muito, muito. Eu quase não o via. Hoje o tempo que eu tenho com a minha filha, eu valorizo o máximo que eu posso. Sabe por quê, irmãos? Porque os primeiros anos da minha filha eu não lembro. Porque eu trabalhava manhã, tarde e noite. É tempo. Jogue fora os ídolos que você constrói na sua vida. Orgulho, vaidade. Não precisa disso, irmãos, não precisa disso. Seja você, sua casa é sua, não precisa mostrá-la para ninguém. É sua casa. Não faça comparações. Seja o sacerdote, a sacerdotisa do seu lar, mesmo que você seja um adolescente. Eu conheço histórias, na minha igreja tem várias, aqui deve ter também, de gente, adolescente que mostrou o evangelho para os pais, e os pais se converteram a partir do evangelho apresentado pelas crianças. Peguei 3 personagens aqui. Abraão, conhecido como pai da fé, deixou um legado de confiança e obediência a Deus. Moisés era líder de um povo
deixou um legado de humildade e obediência e liderança. O apóstolo Paulo, conhecido como Saulo, deixou um legado também de zelo ao ensino. Você precisa ter zelo ao ensino na sua casa. Um ensino forte, sólido. Deixou um legado de perseverança em meio às dificuldades. Não floreie a sua casa com coisas inexistentes. Deixe legados na sua casa, na sua família, na sua igreja. Seja uma referência para os seus filhos, e filhos sejam referências para os seus pais, que eles possam se orgulhar de falar de você a cada dia, independente se eles estão com você ou não. Invista tempo de qualidade e cuide da formação espiritual do seu filho. A outra formação, se você puder dar, é bom, mas senão ele vai correr atrás e vai conseguir. Há uma tendência natural das gerações mais recentes serem melhores do que as gerações passadas. Entende o que eu estou falando? Estudarem mais, conhecer mais, eles têm mais acesso. Agora, há uma tendência deles terem menos acesso à formação espiritual verdadeira. E cabe a você fazer isso. Seja você um sacerdote, deixe um legado para a sua família. E você pode fazer isso reconhecendo que você precisa disso.